Fala galera, voltei para nossa parte 2, tá bom? Vou botar aqui, ó, beleza. Passar aqui o slide rapidinho. Show. Então o próximo tópico é o quê? O vulcanismo e as sociedades. Que é como que as sociedades lidam com os vulcões hoje em dia. E é muito interessante perceber que antes, no passado, o que era visto como a raiva dos deuses ou qualquer coisa nesse gênero, hoje em dia são utilizados para geração de energia, beleza? Que é o exemplo da energia geotérmica, que basicamente fica localizada ali nessas regiões que a gente poderia pensar que temos que fugir, né? E que de fato é bom. Essas usinas geotérmicas se aproveitam dessa atividade tectônica, né, tão forte nessa região, se utilizam dessa energia ali presente para gerar energia. Ficou até dúbio, né? Aproveitam dessa energia para gerar energia, mas é isso mesmo. Tá? Se aproveitam de toda essa estrutura tectônica tão presente em algumas regiões para gerarem energia. Então o homem que antigamente fugia, né, e que é uma coisa boa mesmo, a gente não tem que ficar muito perto de vulcão não, mas o homem que antigamente só fugia, então que imaginava que era ação de deuses se vingando da humanidade por algum motivo, hoje em dia aproveita essa estrutura para gerar energia elétrica. Olha só que interessante. E além disso, né, esse vulcanismo ele também gera solos bastante férteis. Aí o exemplo é a Terra Roxa, que fica, no caso está no Brasil. Professor, vulcão no Brasil? Mas o Brasil ele não está numa região tectonicamente não ativa, no meio da placa tectônica sul-americana? Sim. O que acontece? Durante a era mesozoica, muito, bota tempo nisso atrás, tá? Muitos anos atrás. Ah, se te passar algum barulho aqui, é que minha rua é movimentada, né? Mas vamos continuar. Durante a era mesozoica, existiam vulcões principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil, tá? E por conta disso, muitas atividades vulcânicas, né, aconteceram. Então, magma sendo jogado sobre a superfície, sobre a crosta, enfim. E lembra que eu falei que esse magma ele é resfriado e se torna rocha? Então, essa rocha, ao longo do tempo, então vai passando. Essa rocha vai sendo trabalhada pelos agentes externos. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E ela vai se tornando solo. E esse solo, que é proveniente dessa atividade vulcânica, é extremamente fértil. Por isso que a terra roxa é tão importante durante o ciclo econômico do café, por exemplo. Ela se localiza com muita presença ali em São Paulo, um pouco menos no Rio e um pouco mais ali na região sul. Por que ela tem essa divisão ali entre São Paulo, Rio e região sul, com muita força e presença em São Paulo? Por quê? Porque nessas regiões, durante lá a era mesozoica, nós temos uma série de vulcões espalhados por ali. E esses vulcões jogavam magma para fora. Tínhamos erupções nessas regiões. E aí o magma foi sendo cristalizado, resfriado, e ao longo do tempo geológico tivemos a formação de solos. E esse solo hoje em dia, no Brasil, nós chamamos de terra roxa, que é um solo muito fértil. Tranquilo? É isso. Então, o vulcanismo ele pode ser utilizado, né, hoje em dia, por exemplo, para geração de energia. Ele foi muito útil, por exemplo, para a formação de solos muito férteis lá atrás, né, que hoje em dia nós usufruímos dessa fertilidade. Desgaste de decomposição das rochas basálticas, basicamente é isso que eu já falei para vocês, né? Essa terra roxa, esse solo que é formado por conta desse resfriamento do magma, esse solo vai sendo decomposto, vai sendo erodido, intemperizado. São dois termos muito importantes, fundamentais para vocês, que a gente vai ver daqui a pouco em agentes de formação externos do relevo, tá? Ele foi sendo trabalhado por esses agentes externos, dando origem, né, esse magma cristalizado foi sendo trabalhado, dando origem depois à terra roxa, mas não só a terra roxa, como outros muitos solos férteis ao longo do mundo, tá, do planeta.
Show. Um outro tipo de atividade que nós podemos ter é o turismo. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de viajar para regiões de vulcões para ver como é que é um vulcão, como que é estar em uma região vulcânica. As pessoas gostam, né? Viagens a Pompeia, por exemplo, né, que foi aquela cidade lá há muito tempo, centenas de anos atrás, em que os moradores basicamente foram todos cobertos por lava e fuligem por conta da explosão do vulcão, que se eu não me engano, inclusive era o Krakatoa, mas eu não tenho certeza, mas eu imagino que tenha sido de fato Krakatoa, mas cabe aí uma pesquisa, qual o nome do vulcão. Esse vulcão, ele entrou em erupção, e esse material foi direto para a cidade, as pessoas não tiveram tempo de fugir. Então, hoje em dia, se você for a Pompeia, você vê as pessoas como elas estavam no momento em que entraram em contato com esse material. Então, tem pessoas que estão deitadas na sua cama, que estão no meio da rua, assim, jogadas no chão, que viram o magma chegando. Por quê? As pessoas morreram, mas o corpo delas se transformou em rocha. Por quê? Porque ele foi recoberto por esse magma. Esse magma, depois de um tempo, foi resfriado, e sendo resfriado, se transformou em rocha. Então, o corpo delas foi transformado em rocha. Tudo bem? Por isso que as pessoas vão muito a Pompeia, para poder ver como é essa cidade. Tá? Só um minutinho que eu quero ver se está gravando. Tá gravando, beleza. Agora, localização das áreas vulcânicas e previsão de vulcanismo. Nós temos ali o cinturão de fogo. Cinturão de fogo que está ali no Pacífico, basicamente, né? Pega aqui a margem do continente americano e pega toda aquela região ali, ó, da Ásia. Pega aqui a Rússia, a China, o Japão, obviamente, né? Os países ali da Oceania, tá? Os países do Sudeste Asiático estão ali presentes no cinturão de fogo. Ele é de fato um cinturão que faz dessa forma aqui, ó. Ele pega América e Ásia. Tá? E por que o cinturão de fogo ele é uma região tão tectonicamente ativa, tão perigosa? Porque ele é uma região de encontro de placas tectônicas, como a gente tem aqui, ó, área de choque de placas tectônicas. As placas estão se movimentando, não estão se separando, transcorrendo, enfim. Mas elas se encontram em algum ponto. Esse ponto é o cinturão de fogo. Tranquilo? Então, uma região de profundo contato tectônico, contato entre as placas tectônicas, é o cinturão de fogo, tá? Então, uma região de muitos vulcões, é uma região de muitos terremotos, de maremotos, inclusive maremotos de tsunami é a mesma coisa, tá? Quando a gente teve aquele tsunami na Indonésia, se não me engano, por que houve aquilo? Movimento convergente de placas, só que na crosta oceânica formou-se o quê? Um maremoto, uma tsunami que cobriu toda a Indonésia. Tranquilo? Então, essa região ali do Círculo de Fogo, Cinturão de Fogo, até um nome, um filme com esse nome, né, que é de robôs gigantes, tudo acontece ali. Por quê? Porque é uma região tectonicamente extremamente ativa. Uma das regiões mais perigosas, se não a mais perigosa do planeta. Tá? Por conta desse movimento convergente de placa. É uma área de choque de placas tectônicas. Ao despertar, ao acordar, um vulcão emite alguns sinais, como alguns pequenos tremores de terra. Quando o vulcão ele começa a querer despertar, a querer acordar, ele começa a soltar alguns sinais que a gente aproveita para... E caraca, acho que tem um vulcão querendo acordar. Entenderam? O primeiro desses sinais é que justamente pequenos tremores de terra começam a aparecer. Não é um tremor gigantesco. Pequenos tremores começam a aparecer. Outros pontos é que as águas de lagos no entorno desse vulcão começam a se aquecer, se tornando ácidas em alguns casos. Então, se você tem lagos em volta desse vulcão, o que é muito compreensível, pode ter aquela atividade vulcânica que depois, ao longo do tempo, essas crateras vão sendo, podem vir a ter outro uso, né, como a água chegar até lá, de rios e formar lagos, né, que a gente já viu alguns na parte 1 da nossa aula. Né? Então, quando nós temos esses lagos em volta da região vulcânica, essas águas podem se aquecer.
E quando começam a ser aquecidas, borbulhando mesmo, é mais um sintoma de que o vulcão vai entrar em erupção. Na verdade, quando estão borbulhando é porque o negócio já está para as últimas. Só de já estarem aquecidas já quer dizer muita coisa, tá? E por último, o último sinal que o vulcão dá, quando ele está querendo acordar, é a liberação de fumaça, de gases e vapor. É como se o vulcão ele ficasse arrotando, sabe? Ficar arrotando fumaça, arrotando gases, arrotando vapor. Esse é o último sinal. Quando isso começa a acontecer, é porque muito possivelmente, mais dia, menos dia, a gente vai ter uma erupção vulcânica nessa região. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho dos agentes externos de formação do relevo. E para começar a nossa conversa, a gente tem que trocar uma ideia sobre esse cara aqui, ó, o intemperismo. Por que ele é tão importante? Pelo seguinte, vamos ler aqui a definição, daqui a pouco eu faço os comentários. Conjunto de processos físicos, isso aqui é muito importante. Conjunto de processos físicos ou químicos pelos quais as rochas são desagregadas ou decompostas. O intemperismo pode ser físico ou químico, que eu falo só do físico, mas eu já adianto. O intemperismo pode ser um intemperismo físico, como pode ser um intemperismo químico. Ou seja, uma série de processos físicos ou químicos se desenvolvem sobre a rocha e começam a quebrar essa rocha, a desagregar os minerais que compõem essa rocha. Desagregar minerais é muito difícil, professor. Começam a quebrar a rocha. Desagregar minerais é um nome bonito, é uma frase bonita para falar que a rocha está sendo quebrada. Tranquilo? Então, o intemperismo é isso. Né? São processos que vão desagregando, né? Vão quebrando essa rocha. Bom, vamos ver aqui o intemperismo físico, ou também chamado de mecânico. Tá? Vocês podem ver o intemperismo sendo tratado ou como intemperismo físico ou também como mecânico. Beleza? Então, o intemperismo físico, ele basicamente é essa desagregação de material rochoso a partir de uma ação mecânica. Então, quando você tem uma rocha e ela começa a ser quebrada a partir de uma atuação mecânica, eu quero dizer, é tipo a partir de uma ação nessa pegada mesmo, assim, de choque. Quando isso acontece, é um movimento mecânico. Um outro tipo de ação que pode acontecer também para desagregar essa rocha, que a gente chama de intemperismo físico, é quando a gente tem uma diferença muito grande das temperaturas durante os dias e durante as noites. Como assim, professor? Imaginem o deserto. O deserto é uma região que tem uma amplitude térmica muito elevada. O que é uma amplitude térmica? Basicamente, é a diferença das temperaturas mais altas para as temperaturas mais baixas. Tranquilo? Isso é amplitude térmica, a diferença das maiores temperaturas para as menores temperaturas, durante o dia e durante a noite. Isso é uma amplitude térmica. O deserto é uma região que nós temos essas amplitudes térmicas muito altas, tá? Ou seja, durante o dia é muito quente, muito quente, e durante a noite é muito frio. Tranquilo? Então, quando você tem essa diferença muito grande entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas, as rochas vão sentir isso. Como assim, professor? Pela seguinte forma: elas dilatam e contraem, dilatam e contraem, dilatam e contraem. Temperatura muito quente, dilatam, contraem, muito frio, e ficam assim, ó, o dia todo, efeito sanfona. Dilatam e contraem, dilatam e contraem, dilatam e contraem, chega uma hora que a rocha quebra. Pegaram? Então, em regiões que nós temos uma amplitude térmica muito expressiva, ou seja, diferenças muito grandes das maiores temperaturas para as menores temperaturas, a gente tem esse processo mecânico. Porque, ó, dilatou, contraiu, dilatou, contraiu, dilatou, contraiu, dilatou, contraiu, rachou. Beleza?
é um processo mecânico de quebra dessa rocha. Beleza? O outro tipo de temperismo físico, você tem a rocha e o vento aqui, ó. O vento, que é um agente intempérico e erosivo, vou falar dessa diferença daqui a pouco. O vento bateu na rocha. Ele, como se tivesse cortado um pedaço dessa rocha. Isso acontece de um dia para o outro. Isso acontece ao longo do tempo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Essa rocha, acho que é essa daqui. Eu tenho mais rochas na minha casa. Essa daqui. É essa daqui mesmo. Tá. São algumas rochas. Geógrafo faz trabalho de campo, né? E quando a gente vai para trabalho de campo, a gente gosta de pegar umas amostras de rocha para trazer para casa. Eu tenho várias aqui. Então essa rocha aqui, até tirar o cabelo dela aqui. Essa rocha aqui, ó, como vocês estão vendo. Vou até ampliar aqui para ficar melhor pra gente. Ó, essa rocha aqui, essa rochinha, que eu me amarro nela, acho ela bonitona. A luz tá boa aí pra vocês? Acho que tá, né? Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui, ó. Aham, consigo. Não dá muita coisa não, mas é isso. Ó, a gente tem essa rocha aqui, né? Então, estão vendo isso aqui, ó? Essa descidinha? Então, quando eu trouxe essa rocha aqui eu peguei lá na faculdade. 2014, 2015, por aí. Foi um trabalho de campo de geologia. Eu vi essa rocha e achei muito, muito legal, muito bonita. E tenho ela desde então. E essa rocha, quando eu trouxe aqui para casa, ela era assim, ó. Ela não tinha isso aqui. O que aconteceu? Até caiu um pedaço aqui no meu computador. O que aconteceu? Eu deixo algumas rochas perto da minha janela do meu quarto. E como ela está muito próxima da janela do meu quarto, às vezes bate o que nela? Bate vento. Quando chove, às vezes as gotículas da chuva batem nela. Às vezes, pela própria diferença de temperatura, mesmo durante o dia e durante a noite, ela faz esse mesmo processo. Ela se dilata e se contrai, dilata e contrai, dilata e contrai. O que aconteceu ao longo dos anos? Isso aqui não existia, mas agora existe. O que foi isso? Intemperismo físico. Só físico? Não, tem químico aqui também, porque já algumas vezes eu já vi chovendo em cima dela e tirei rapidamente assim, porque eu sei que pode acontecer, né? Mas já vi caindo água em cima dela. A gente vai falar daqui a pouquinho o que acontece quando a água interage com a rocha, tá bem? Então, ao longo do tempo, olha o que aconteceu. A minha rocha foi intemperizada fisicamente. Tranquilo? Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Tenho, mas eu acho que esse já pega legal, né? Tem essa outra aqui também, ó. Que dá pra mostrar algumas coisas, deixa eu ver. Dá. Eu não vou mostrar não, pra não confundir vocês. Mas dá. É que essa, inclusive, essa pequenininha aqui, ó, ela tá se desfazendo se eu pego algumas partes. Inclusive, não sei se dá pra mostrar pra vocês, fazer que nem blogueira. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui em cima, ó. Eita, tá caindo tudo no meu computador. Aqui em cima, tá vendo umas rachaduras? Peraí que tá, a câmera inverte minha imagem. Caramba. Tô vendo essas rachaduras aqui? Essa rachadurazinha? Ah, acho que com a luz dá pra ver direitinho. Estão vendo? Então, essa rachadura se desenvolve justamente por conta dessa diferença de temperatura que acontece ao longo dos dias e das noites. Relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Aqui, ó. Vou desenvolver uma fissura nessa rocha. Beleza? Vamos voltar para a nossa aula. Show! Estava em temperismo físico, mecânico. Tá. E a gente fala que o intemperismo físico ou mecânico ele é muito predominante, ele é muito presente em regiões de ambientes secos, em regiões de climas secos, né? Regiões que têm pouca influência da água, né? A água é o principal regulador térmico do mundo inteiro. Qual é o principal regulador térmico do mundo? A água. É ela que deixa a temperatura mais amena. Tranquilo? Quando você está afastado dessa água,
os espaços ficam mais secos. E se ficam mais secos, tem mais disposição a se desenvolver esse intemperismo físico com maior força. Beleza? Em ambientes mais úmidos, o que predomina é o intemperismo químico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tô com alergia, desculpa. Peguei na rocha, então, caraca, grandes variações de temperatura e pouca presença de água, já falamos sobre isso, durante o dia, hidratação dos minerais da rocha, durante a noite, contração dos minerais. Exatamente isso. Enfraquecimento da rocha, como a gente já falou. Passando aqui. Esse mapinha aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra pra gente, inclusive vou tirar do livro de vocês, tá? O livro de vocês tem mapas muito interessantes. Mapas, gráficos, bastante interessantes. Nesse mapa aqui, ó, é o mapa das placas tectônicas, né, das regiões de vulcanismo, né? E ele mostra como que o mundo ele é recortado, ele é como se fosse um quebra-cabeças mesmo de placas tectônicas, né? Então aqui é o Brasil. Brasil, a placa sul-americana que eu falei para vocês, o Brasil está onde? Ó? O Brasil está bem no meiozinho dessa placa tectônica. Agora, olha quem está aqui, ó, a placa de Nazca. E olha esse movimento aqui, ó, placa sul-americana indo para cá e a placa de Nazca também indo para cá. No limite, aonde essas duas placas se encontram, nós temos o quê? Aqui, ó, nós temos uma série de vulcões que aparecem por conta desse movimento de encontro, de convergência entre as placas sul-americana e placa de Nazca. A gente percebe que isso também ocorre em todo o mundo. Lembra que eu falei do círculo de fogo? Então, ó, olha só, acompanha, gente. Ó, o vulcão que vem daqui, passa aqui, ó, até a formação dos Andes, subiu, América Central, vulcão pra caramba por conta do encontro da placa das Caraíbas com a placa de Cocos, subiu aqui, ó, vulcão pra caramba por conta do encontro da placa norte-americana com a placa do Pacífico, vulcão pra caramba, passou pra cá. Gente, a Terra ela é esférica, tá? Então, se ela é esférica, se eu cheguei até aqui, isso significa que eu tô aqui, tá? Nessa parte, beleza? Isso aqui é o mapa. O mapa é uma planificação de algo que é redondo, é esférico, tá? Então, eu peguei algo que é esférico e planifiquei, beleza? Só para lembrar que a Terra não é plana, pelo amor de Deus. A Terra é esférica e o mapa, ele tá pegando algo que é esférico e planificando, tá? Então, quando eu termino aqui, significa que eu tô começando desse lado. Tranquilão? Então, olha só, Rússia, toda a Ásia, olha quantos vulcões. Vulcão, 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 vulcão pra caramba. O que a gente tem aqui, ó, o encontro da placa indiana com a placa euroasiática, né? Olha quanto vulcão nessa região. Olha quanto vulcão descendo, 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 descendo. Isso aqui, ó, começando daqui de baixo, ó, subiu, 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 subiu. Continuou aqui, ó, isso é o que a gente chama de círculo de fogo do Pacífico, beleza? É basicamente isso. Muito bem representado aqui nesse mapa do livro de vocês, tá? Temperismo foi, né? Sai figurinha, passar o slide. Agora, esse aqui é o intemperismo químico. Vou terminar o intemperismo químico, aí eu passo para parte 3 da nossa aula, tá? Para não ficar muito exaustivo, né? Então aqui, ó, intemperismo químico. O que é o intemperismo químico? Ah, claro, ele é comum em ambientes quentes e úmidos, tá? Em ambientes secos, com pouca água, a gente tem o predomínio do intemperismo físico, tá? Agora, em ambientes úmidos, com muita água, nós temos a predominância do intemperismo químico. Em ambientes secos, intemperismo físico, e ambientes úmidos, intemperismo químico. Ambientes secos, intemperismo físico, e ambientes úmidos e quentes, intemperismo químico. Isso é importante, eu vou falar mais uma vez. Em ambientes secos, com grande amplitude térmica, nós temos o intemperismo físico, a predominância do intemperismo físico. Em ambientes quentes e úmidos, nós temos a predominância do intemperismo
químico. Tranquilão? Vamos lá. O que é um intemperismo químico? Seguinte, eu vou explicar pela minha rochinha de novo. Deixa eu vir aqui, pá. Beleza, voltei. Cadê a rochinha? Tá aqui. Rocha, tá? É que o programa ele inverte a minha imagem, eu fico sem saber para onde que eu tô virando. Ó, rocha. Foca aqui, ó. Tranquilão? O que aconteceu? Eu percebi, né, em um dia, que a minha janela estava aberta. Estava chovendo pra caramba. Muito, 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 chovendo horrores. E essa água estava batendo na minha rocha. Na mesma hora eu falei, caraca, não, tirei a minha rocha e botei pro lado. Por quê? Pelo seguinte, rocha. O que é uma rocha? O que é uma rocha? Inclusive, ó, aproximar. Inclusive essa rocha aqui é uma rocha ígnea, tá? É uma rocha que é formada por conta daquele processo de cristalização do magma, sabe? De resfriamento do magma. Uma rocha ígnea. Isso aqui é uma rocha ígnea. Percebam como é que ela é, ó. Altos pontinhos, né? Altos pontinhos. Deixa eu botar aqui a luz para ver se aparece melhor. Muito blogueiro, cara. Muito blogueiro, muito youtuber. É o máximo que dá. Aqui, uma rocha. Achei que fica melhor. Ó. Estão percebendo como que ela é? Deixa a moto passar. Tô vendo que ela tem vários pontinhos. Isso indica o quê? Que ela é uma rocha ígnea. E sendo um pouco mais chato, uma rocha ígnea extrusiva, mas outra aula, não é para agora não, tá? Vamos lá. Essa rocha, que é uma rocha ígnea, formada por conta daquele processo de resfriamento do magma, ela tem a sua composição. Uma rocha é nada mais, nada menos do que uma série de minerais agrupados, tá? Então a rocha, ela é um agregado de minerais. Tranquilão? E esses minerais estão conectados como? A partir de uma série de relações químicas. Beleza? E por que eu fiquei tão desesperado? Caraca, eu tenho que tirar minha rocha aqui da chuva. Por quê? Porque eu sei o que acontece. A água, por mais que ela seja o maior agente de regulação térmica do mundo, ela também é o maior agente intempérico do mundo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que a água, o H2O, né, ele entra em interação, não só H2O, né, mas vamos generalizar como H2O. Ele entra em interação com a composição química da rocha, com esse aglomerado de minerais que nós temos aqui dentro. Então a composição química da água entra em contato com a composição química de quem? Da rocha. Meu teclado está todo sujo. Da rocha. E quando ela entra em interação com a composição química dessa rocha, o que começa a acontecer? Começa um processo de desagregação dessas ligações químicas. E se essas ligações químicas começam a ser quebradas por conta da água, essa rocha começa a fragmentar. Vou deixar a rocha aqui do lado, que minha mesa está toda suja de areia. Areia, inclusive, são pedacinhos de rocha, tá? São fragmentos de rocha. Não é à toa que meu teclado está cheio de areia, porque eu estou com uma rocha aqui, ó. Beleza? O que acontece? A composição química da água entra em interação com a composição química da rocha, que são esses minerais que estão ali juntos uns dos outros. Beleza? Então, a composição química, tanto da rocha quanto da água, entram em relação, entram em interação. E por conta disso, essa ligação química da rocha começa a ser quebrada, começa a ser desfeita. E quando ela começa a ser desfeita, tendo em vista que a rocha é formada a partir dessas ligações, a rocha só é assim, ó, durinha, você consegue pegar por conta das relações químicas que são feitas aqui. Como essas relações químicas são quebradas, a rocha é quebrada. Tranquilo? Isso é um intemperismo químico. Vou botar minha rocha aqui. Aqui, ó. Outro exemplo para vocês. Estão vendo que aqui, ó, tem uma partezinha meio avermelhada? Estão vendo?
O que é isso? Nossa, meu teclado é pura areia. O que é isso? Isso basicamente é o seguinte: você tem alguns elementos presentes nessa rocha. Esses elementos entraram em interação com a água e aconteceu um processo de ferrugem mesmo. Algumas partes da rocha enferrujaram. Muito possivelmente que tinham elementos metálicos ali, e em interação com a água, com a composição química da água, houve um processo de ferrugem, né, de enferrujar mesmo. Tranquilo? E por isso que fica com essa parte mais avermelhada. Pegaram? É isso. Voltar para cá. Show. Então, gente, isso é um temperismo químico, beleza? Então aqui, ó, desagregação de material rochoso a partir de reações químicas entre água e rocha. Olha o que eu acabei de mostrar para vocês na rocha. Tá aqui no desenho, ó. O avermelhado aqui na rocha. Isso aqui é a rocha normal. Isso aqui é o avermelhado que é formado por conta dessa interação da água com a rocha. É como se estivesse enferrujando mesmo esse bloco rochoso, tá? Aqui, alteração química em bloco rochoso. É isso. Show? Eu vou parar aqui agora para começarmos a nossa parte 3. Tranquilo, gente? Então, até daqui a pouco.